Amém, obrigado, Ministério de Louvor. Que bênção, né, irmãos? Que bênção poder estar junto, que bênção poder adorar, cantarmos juntos, é muito gostoso. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, nós vamos ler apenas o verso 31 que você conhece. Romanos 8, 31. Glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos também tomar a Santa Ceia. Você sabia que Deus quer muito mais nos abençoar do que nós queremos ser abençoados? Você acredita nisso? A nossa relação com Deus precisa mudar a partir do entendimento desse amor. Essa canção é uma canção tremenda, profunda. Ele toma tudo aquilo que é de ruim sobre ele e ele automaticamente transfere para nós. E você sabia que receber é uma das coisas mais passivas que existe, né, na nossa linguagem. Eu te dou uma coisa e você recebe. Sim ou não? Agora nós pela religião fomos treinados, nós somos educados a merecer para ter. É como se fosse a criação, né? A nossa criação com os nossos pais. E a gente pede alguma coisa às vezes para o pai quando é criança. E por mais que o pai tenha aquela vontade de dar independente de como a criança está sendo, mas eles também receberam essa informação, e isso vai, acho que gerações atrás, quando a gente fala para o filho assim, eu não vou te dar, você não merece. Nem que seja para a gente dar uma provocada na criança, né? Você merece isso que você está pedindo? A gente dá essa apertada. O nosso coração quer dar independente disso. O pai e a mãe que são bondosos, eles não têm como reter. E Jesus falou isso para os discípulos, para os fariseus: vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos filhos de vocês. Se um filho de você pedir um peixe, você vai dar uma serpente? Se pedir um pão, você vai dar pedra? Ele falou: vós sendo maus sabeis dar boas dádivas, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo. E ter o Espírito Santo para o povo de Israel, ser tomado pelo Espírito, era a maior e melhor coisa que poderia existir para eles. Porque na época de Moisés, só Moisés profetizava, e inclusive teve uma rusga, teve uma briga lá de Miriam e de Arão, né, em relação a isso, e o povo reclamou: por que só Moisés profetiza? Irmãos, Moisés disse assim: eu queria que todos vocês profetizassem. Quando Elias se levantou, quando Eliseu se levantou, quando Jeremias, Isaías, todos aqueles profetas se levantaram, eles tinham a referência, esse povo a quem Jesus está falando, que ter o Espírito Santo neles era a coisa mais fantástica que podia ser. E Jesus falou: olha, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Se referindo ao Espírito Santo, Lucas, ele vai dizer isso. Agora, se o Espírito de Deus, você imagina, pensa comigo aqui, o Espírito de Deus, nele não tem nada de malícia, não tem nada de cobiça, não tem nada de vaidade, não tem nada de lascívia. No Espírito Santo de Deus, ele é santo, 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 separado, ele habita em nós. O que nós fizemos para o Espírito Santo habitar em nós? Eu, quando tinha mais ou menos uns 16 para 17 anos, perto de 17 anos, na igreja que eu tive a minha experiência maior com Deus, era uma luta para a gente ser batizado com o Espírito Santo. E aí, a gente tinha que orar, jejuar, ir para o monte, e fazer muita coisa. Essa era a nossa fé. Deus, por misericórdia, você não precisa nada disso, porque o Filho é que você não vai nunca conseguir fazer nada para o meu Espírito habitar em você. O meu Filho garantiu isso. E eu tenho certeza que naquela hora que a gente chega, sabe, naquele estado e fala: Deus, não adianta, isso não é para mim, eu não vou orar em línguas, eu não vou profetizar, eu não vou assistir o teu Espírito, porque eu não tenho condições de alcançar essa santidade que os pastores estão falando. E nessa hora é que a graça, ela se demonstra. Por quê? Porque é favor imerecido. Irmãos, não tem nada que nós possamos fazer para que o Espírito Santo habite em nós, nada, não há nada de bom em nós que ainda seja bom o suficiente diante de Deus. Só o sangue de Jesus é que garante isso. Então veja, eu falei que Deus quer nos abençoar mais do que nós queremos ser abençoados, porque nós ainda estamos no sistema de mérito. Você se sente cobrado, você se sente inferior muitas vezes, você se sente não aceito. Sabe que tem uns de nós que até hoje nós queremos ser aceitos pelos nossos pais. Às vezes o pai já morreu, a mãe já morreu, mas a pessoa ainda fica com aquele sentimento que ela não era aceita, que ele não é aceito. Tenho que agradar ao ponto que meu pai chegue para mim e fale: olha, eu te amo demais, eu me agrado muito de você.
Agora é incrível que tem filhos que eles se esforçam, fazem o melhor, e o pai favorece o filho que não é lá grande coisa. Você sabe o que está acontecendo com esse filho que o pai favorece, e ele não sendo lá grande coisa? O pai está sendo gracioso sem perceber. O pai está concedendo favor imerecido. Ah, pastor, mas vai deixar a pessoa sem vergonha. Olha, se o amor de Deus não comover o nosso coração, chicote não vai comover. Não, pastor, mas o fogo do inferno vai... Você acha que Jesus morreria na cruz se Deus tivesse vontade de lançar nós no fogo do inferno? Não, Deus quer que nós estejamos com Ele. Essas canções falam disso. Irmãos, a maior fé, a coisa mais, a fé está mais vinculada a isso, porque isso é um absurdo. Isso é a verdadeira fé, não é por mérito, é pelo favor imerecido. E desde que nós começamos a focar nisso, porque, irmãos, disso se desprende todo o entendimento da palavra, mas desde que a gente começa a focar nisso, os nossos ombros começam a ficar leves. Você não sente uma leveza sobre você? Que você não vê mais cobrança nesse púlpito, você não vê cobrança na palavra, nas canções, nas mensagens. A Bíblia é clara, irmãos, sobre Israel, Israel que estava sob a lei. Sabe o que diz o profeta? A todo momento, todo tempo eu estendi a mão a um povo rebelde e duro de coração. Todo momento Deus estendeu a mão, muito mais em Cristo Jesus. Isso não pode nos fazer sem vergonhas, isso não pode nos fazer temerários, pessoas que não têm, o desejo, porque essa canção, quando eu canto essa canção, ele se fez maldade para que eu seja declarado bom diante de Deus. E a Bíblia é clara, lá em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que eu e você fôssemos tornados justiça de Deus na terra. Repete comigo assim: em Cristo Jesus, eu sou justiça de Deus na terra. Se você crer nisso, você vai ver quanta coisa, porque contra isso, irmãos, o diabo não tem o que falar. Se o diabo chegar, os demônios dele, os pensamentos que vieram do inferno, vai ser, mas você fez isso, você ainda não perdoou aquela pessoa, você ainda tem esse sentimento de mágoa com aquela, você não fez o que devia, você falhou lá, aquele palavrão, aquele pensamento, aquela atitude. Se você trazer isso para você, e falar, não, eu preciso mudar, eu tenho que me arrepender, eu tenho que... Olha, irmãos, tem pessoas que têm 50 anos na igreja e nunca conseguiram mudar esse tipo de coisa, porque estão focando em si mesmo. Nós temos que focar nele. A Bíblia diz, olhar para ele e sede salvos. Ontem eu vi uma mensagem do pastor Michel, e eu queria que você visse essa mensagem. Eu coloquei lá no nosso grupo do Veredo, acho que eu mandei até no particular, e nós estamos no mesmo espírito. Deus tem usado a boca do pastor Michel, meu filho, com alegria. Não estou aqui gavando o toco não, mas nós estamos no mesmo espírito. Que palavra tremenda que ele trouxe, nessa coisa da gente querer ser aceito, querer ser recebido, querer, fazer. E o texto de Romanos 7 que ele meditou ali, traz para a gente o entendimento. E até estou com medo de perder meu emprego, porque eu acho que ele fala melhor do que eu, ele consegue alcançar mais o coração de vocês do que eu, porque esse pessoal fala que eu sou muito prolixo, mas eu vou aprender com ele também, O boi mais velho aprende com o boi mais velho, aprende com o boi mais novo. Então vamos lá, Romanos 8, 31, eu queria que você prestasse atenção nessa palavra, e nós meditássemos de uma forma que nós nunca pensamos sobre isso. Eu vou mostrar a forma com que nós encaramos esse versículo e recebemos ele, Diz assim, que diremos pois estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos repetir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por estarmos aqui juntos, nesse momento, Senhor, de adoração comunitária, adoração corporativa. A tua palavra diz que nós somos templo do teu Espírito, mas aqui essa casa que nós reservamos, que nós consagramos, separamos para te adorar, para nos reunirmos, para estarmos juntos. É bom estarmos aqui, Senhor, te agradecemos e cremos que o Senhor já está permitindo, a tua mão poderosa vai fazer passar esse mal completamente do nosso país e de todas as nações. Nós clamamos para que o Senhor tenha misericórdia, principalmente da tua igreja, que o Senhor estenda as tuas mãos e continue a nos abençoar. Eu te agradeço pela tua palavra, que produz vida, que produz fé, que traz, Senhor, a fé para
alcançarmos aquilo que já foi conquistado pelo Senhor na cruz. Eu te peço agora que ministre ao coração dos teus filhos, que fale no profundo da alma de cada um e que desvende, Senhor, aquilo que está ainda debaixo de véus, porque o Senhor é a chave de todo o conhecimento dos tesouros do Todo-Poderoso. O Senhor Jesus é a chave, e nós te pedimos que através dessa chave, portas se abram, cadeias caiam, ferrolhos sejam abertos, aqueles ferrolhos dos sofismas, das mentiras, da forma errada de acreditar, Senhor, quebra na nossa mente e nos faz avançar e crescer em fé para a glória do teu santo nome, e todos digam amém. Digam amém? De máscara dá para escutar, né? Baixinho. Glória a Deus. Irmãos, nós geralmente meditamos nesse texto de uma seguinte forma: nós pensamos nas questões de macumba, né? O crente, ele foi muito treinado contra essa coisa de macumba, né? Obra de macumbaria, obra de magia negra, e até essa frase, ela se tornou uma frase meio que emblemática, e uma frase de efeito, né? Como se fosse aquela espada de São Jorge, que o pessoal mais místico coloca em casa, ou aquela plantinha chamada Comigo Ninguém Pode. Você lembra dessa, né? Vocês já viram essa? Então essa frase, às vezes a pessoa quer colocar numa plaquinha, lá na porta da casa, do lado de fora, né? E, olha, dizendo assim com todas as letras: se Deus é por mim, pela minha casa, pela minha família, quem será contra mim? É a mesma coisa para alguns de estar dizendo: comigo ninguém pode. Nesse caso, é verdade. Mas do que é que o texto está falando? Por que Paulo chega a esse momento e a essa conclusão, a essa frase tão poderosa? Será que tem a ver com obra de magia negra? Porque contra Israel a Bíblia diz que não vale encantamento mesmo. Como o Balaão que quis amaldiçoar, e ele falou: vou consultar o Senhor, se o Senhor falar que é para mim amaldiçoar Israel, eu vou amaldiçoar, mas eu vou falar o que Deus colocar na minha boca. E sempre ele abria a boca quando ele fazia o sacrifício lá, o Balaque fazia o sacrifício, o Balaão, que era o profeta, né, o mago, alguma coisa parecida com isso, quando ele abria a sua boca, ele falava coisas boas para Israel. E aí o que contratou ele por peso de ouro, ficando bravo com ele: mas você tem que amaldiçoar, eu paguei você para fazer isso. Ele falou assim: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Essa é uma verdade. Então essa questão da proteção de Deus sobre o povo de Israel, sobre a igreja, sobre aquele que clama por ele, que busca ele, que o serve, essa proteção é real, ela existe. Mas será que é disso que Paulo está falando nesse texto? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Também podemos usar para isso, mas o contexto de Romanos 8 está falando desde o início. Volta aí no texto e você vai lembrar o verso 1, né, que é bem conhecido dos irmãos. Portanto agora, 8:1, portanto agora já não há condenação, ou nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você voltar um pouquinho, no final do capítulo 7, o verso 24 diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele está falando assim: eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor é aquele que pode me livrar do corpo dessa morte. De que forma? Essa disposição minha para o mal, pela justificação. E no texto, iniciando dizendo que não há condenação, todo o capítulo 8 vai falar sobre o poder da não condenação que foi conquistada por Jesus para nós. Agora veja o que a religião faz: ela leva totalmente ao outro extremo. E quando fala religião, algumas pessoas ficam meio desconfortáveis: pastor, mas não estamos numa religião? Olha, a nossa religião é Jesus, vocês concordam? Amém? Não é a vereda da graça, não é a igreja XYZ, é Jesus a nossa religião, porque Ele que faz o religare, Ele que nos liga a Deus, através do sangue de Jesus na cruz, nós somos ligados, nós temos paz com o Senhor. E lá na carta a Timóteo diz assim, que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então, Jesus, Ele teria que ser, pelos séculos, para todos nós, o centro das nossas atenções. Ele teria que ser o assunto mais comentado.
As canções não poderiam ser invertidas, e nós tivemos uma leva de canções a partir de 90, 95, o Guto vai se lembrar, né, na época de algumas igrejas que começaram a fazer louvores fortes, focando as necessidades do homem, músicas inclusive muito bem compostas, né, poesias sobre o sofrimento da alma humana, que é um dos temas da palavra, né? Por que o justo sofre? Por que as pessoas sofrem? Por que há sofrimento no mundo? Agora, quando eles começaram a falar sobre isso, né, o homem é meio assim, pêndulo daqueles relógios antigos, vai lá, né, e de repente está do outro lado, nunca está mas pastor, é porque está indo para lá e para cá, mas nós não estamos indo para lá e para cá, nós não somos que nem a onda do mar que vai e vem, nós estamos centrados em Jesus, e Paulo fala, sede sóbrios, ou estão num ponto, ou estão no outro. Então, chegou o ponto de falar tanto do homem, do sofrimento do homem, que Jesus meio que desapareceu da igreja. Ah não, está ali pastor, a gente está adorando a Jesus, mas é muito sutil, é muito sutil, é muito fácil da gente pender para a coisa da autocomiseração, da pena de nós mesmos, de olhar para nós e não para Jesus, e isso acontece desde que nós levantamos, porque você levanta, né? Aqueles que já não dão uma olhada na câmera do celular, na sua fachada, vão direto para o banheiro e vão olhar para o espelho. Quem que você vê primeiro? Né? Às vezes o marido está virado, a mulher está virada para o outro lado, ou você não está nem vendo aquela pessoa, ou você sai meio que no escuro, mas você vai no espelho e você olha você. Desde o início do dia você está em foco. Você que está, né, nas câmeras, e trazendo um pouco para a nossa realidade de mídia, como que a gente gosta de fazer live hoje, né? A gente tinha um pouco de vergonha, mas a gente vai acostumando, vai ficando meio assim, porque você começa a se ver no celular, e você se agrada, ou alguns ficam chateados, né? Não dá para fazer live não, porque eu tenho que fazer maquiagem, tenho que pentear o cabelo, lavar o cabelo, tenho que fazer alguma coisa. A nossa vaidade, ela pende para isso, porque nós queremos muito aparecer para nós mesmos. Agora, coisas de dentro do nosso coração, que não aparece, a não ser que a gente confesse, sim ou não? Mas a Bíblia diz que Deus conhece o coração do homem, e o coração do homem sem Jesus é mau, e com Jesus, continua ainda, né, meio que pendendo para essa coisa de si mesmo, é por isso que eu disse que é sutil, é rapidinho para a gente cair na coisa de colocar a gente. E se tem uma pessoa que gosta que você fique no foco das atenções, principalmente em relação à autocomiseração, que é pena de si mesmo, é Satanás. Ele tem muita vantagem sobre a nossa alma, sobre a nossa mente, sobre a nossa psique, se ele consegue fazer com que você esteja no centro das atenções. Quem é sanguíneo tem uma vantagem sobre aqueles temperamentos, tipo o melancólico, é o pior de todos nesse sentido, o colérico, né? O fleumático nem tanto, mas também é mais voltado à introspecção, mas o sanguíneo geralmente ele fica triste uns 15 minutos, daqui a pouco já está dando risada, sai de um velório, vai para o aniversário, ele fica abençoado, né? Ele já está dando risada, está fazendo piada, e o melancólico principalmente fica muito chateado com isso, falando de temperamento, mas ele fica irritado, porque parece que ele não pensa, não se aprofunda, ele não cai, né? Não fica down, não cai em depressão. Isso é uma vantagem, é uma bênção, mas às vezes o sanguíneo também ele disfarça algumas coisas, ele consegue se distrair, porque todos nós temos as nossas emoções, nossos sentimentos, e somos passíveis da tristeza, até inclusive, né, da própria depressão. Mas o diabo gosta que você coloque você no centro. O que Jesus fez de mais forte na sua mensagem e no ser levantado na cruz? Ele diz que o Filho do Homem, quando for levantado da terra, a muitos ou a todos atrairá a si, porque foi um espetáculo ali na terra de Israel, aquela cruz, lá no Gólgota, no monte chamado Caveira, no lugar mais alto daquela região, e lá 3 cruzes, mas a principal, a do meio, estava lá, aquele que tinha uma placa em cima da sua cabeça, Rei dos Judeus, ele é Rei dos Judeus, e os fariseus ficaram tão bravos com isso, porque aquilo era uma afronta, para Pilatos, falou assim, vou tirar uma casquinha desse pessoal, vou dar uma na canela deles, aí o rei de vocês aí, Roma manda, Roma governa,
Roma é mais forte, olha o rei de vocês crucificado, vocês não são nada. Inclusive foram lá e falaram assim: Pilatos, muda lá aqueles dizeres que você colocou. Ele colocou em hebraico, aramaico e grego, né? Aqui está o rei dos judeus. Eles falaram, diga assim, coloca lá assim, ó, ele se disse ser rei dos judeus, que daí ficava melhor, né? Não é o rei jamais, o filho de Davi, que vai libertar Israel, não vai estar num lugar desse. Jesus disse que a todos atrairia a ele, e ele se tornou o centro das atenções. Mas que tipo de atenção Jesus teve naquele momento? Nós estamos tão acostumados com isso, e a ceia é para nós lembrarmos disso. Irmãos, eu tenho falado aqui, que nós estamos celebrando a ceia, todo o culto, primeiro porque Jesus disse, todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, celebre a Santa Ceia, para vocês lembrarem do que eu fiz, e lembrarem da minha morte, e de que eu vou voltar. Mas eu estou fazendo a ceia também, porque o Espírito Santo nos inspirou, e tem inspirado muitos pastores a fazer isso, para que Cristo volte a ser o centro da igreja. Agora, olhando para a cruz, que tipo de atenção Jesus atraiu para ele? De vencedor? Tem um filósofo, por exemplo, chamado Friedrich Nietzsche, o nome dele é complicado de falar, o pessoal conhece como Nietzsche, né? Ele fala que através de Paulo foi inaugurada a religião dos fracos, porque humildade não é uma das virtudes encontradas lá na lista de virtudes dos gregos. Coragem, fidelidade, bravura, essas são características, né, das virtudes a serem alcançadas, as principais virtudes. Mas humildade, pensa comigo, quero que se transporte agora, olhando para Jesus naquela cruz, o que viam? Viam um homem derrotado, humilhado. O corpo dele, irmãos, o Salmo diz que ele olhava para si, e os meus ossos me contemplam, porque aquele azorrague dos romanos arrancou pedaços, e essa parte aqui é fininha, né? E eles chicotearam, deram 39 açoites, e presta atenção, quando tinha condenação lá em Roma, ou eles açoitavam, ou crucificavam. Pilatos falou, açoitem ele, solte. Quando ele viu, no filme que o Mel Gibson fez, quando Pilatos viu Jesus, estraçalhado, porque arrancou pedaços, sabe, quase, tem um historiador que fala que dava para ver os órgãos dele. Se imagina que espetáculo é o sacrifício cruento, não há beleza naquilo. Você está caminhando comigo? Está pensando? Queria que você pensasse sério sobre isso, não há beleza naquilo. Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Condenação, morte, maldição, vergonha, era isso que eles estavam olhando. Mas irmãos, ali, naquela cruz, ele assumiu o meu e o seu lugar. E ele que é bondade, que é misericórdia, que é amor, que é santidade, que é justiça, ele transferiu tudo isso para mim e para você. Ele transferiu. Você crê em Jesus? Amém? Quem crê em Jesus recebe tudo isso sobre si, recebe saúde, recebe aceitação, recebe carinho, recebe amor, recebe o amor que nós mais precisamos, que ninguém, nem nada nesse mundo pode alcançar e nos dar. Porque quando Deus diz do Filho dele, esse é meu Filho amado em quem tenho prazer, naquela hora o Pai não estava tendo prazer, e nós começamos esse culto com esse verso, ele dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? E houve trevas desde o meio-dia. Naquela hora o filho não era agradável ao pai. Quem se tornou agradável? Os discípulos, aqueles que vieram depois dos discípulos, até chegar a mim e a você. Nós somos agradáveis a Deus, porque Ele se tornou desagradável aos olhos do Pai. E isso, irmãos, é a nossa maior vitória, é a nossa fé. É isso que o diabo não tem nada contra, ele não pode falar nada. Se você ficar olhando para você, focando em você, você então terá que alcançar um patamar que ele nunca vai dizer para você, você agora alcançou a santidade. Fala, olha, você está bonzinho, mas ainda falta muita coisa. Agora, o diabo faz isso, nós achamos que é Deus.
a forma miserável e desgraçada que se tornou o ensino para as nossas vidas, faz com que nós pensemos assim: Deus está olhando para mim, para você, e está falando assim: olha, continua, faz um pouquinho mais, eu estou quase movendo meu coração para te abençoar. Sabe aquelas coisas que a gente faz com os filhos da gente? Ó, você está indo bem, está quase alcançando o meu amor e o meu carinho. Você vai, ó, daqui a pouco você ganha a bicicleta, o videogame, ó, você está quase lá, mas não pisa na bola, se cuida. Deus não está assim comigo, com você, porque o que Jesus fez foi efetivo, amém? Fala comigo, está consumado. Pensa no poder dessa palavra, está consumado. Consumado é que não tem o que fazer mais. A última frase de Jesus foi tetelestai, está consumado, está pago. Paulo diz lá nesse mesmo texto de Romanos, no começo, aqui no verso 4 do capítulo 8, para que as justas exigências da lei fossem cumpridas, Jesus morreu na cruz pelas nossas vidas, transferindo justiça. Preste atenção, você é justo aos olhos de Deus por causa de Jesus, transferindo saúde, transferindo bondade, transferindo aceitação, transferindo para você santidade, a santidade dele, não a sua. Eu tento ser santo por mim mesmo, não consigo. Se eu receber essa santidade, se eu receber essa bondade, se eu receber essa justiça, então eu me torno tudo aquilo que Jesus pagou o preço para que nós fôssemos feitos. Aleluia, glória a Deus. Então nesse texto do capítulo 8, ele vai trabalhando de uma forma que ele fala inclusive da intercessão do Espírito, porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos o que dizer, não sabemos como orar. Irmãos, às vezes a gente não quer orar, fala assim: eu não sei o que eu vou falar com Deus. Quando você não conseguir orar, simplesmente fala assim: Deus, eu te agradeço pelo teu Espírito, e fala assim: Espírito Santo, ora nos meus lábios. Ah, mas ele vai tomar você como robô? Não, você pediu. Você está dando a Deus a liberdade para que o Espírito Santo interceda. E eu já fiz quantas vezes isso, irmãos? Quando eu dobrei meus joelhos muitas vezes para orar, as palavras acabam. A gente vai que intercede por todo mundo, até pelas vovozinhas, intercede pelos cachorros, até por cachorro a pessoa ora, pelo gato. E de repente 15 minutos no máximo acabou. Se você dizer assim para o Espírito Santo, intercede nos meus lábios, você passa 2, 3 horas. Eu já contei para vocês uma experiência, eu e mais 3 amigos, um dia nos trancamos na igreja, eram umas 9 da noite, e a gente começou a clamar e fomos tomados pelo Espírito Santo. Tinha 17 anos, quando a gente olhou para fora, aqui não tem janelas, né? Daria para ver por ali, nós ficamos num clamor, numa intercessão tão grande, que estava amanhecendo, e para mim foi como se tivesse feito assim. Para mim não tinha passado 1 hora, passou 7 horas ou 10 horas, nós começamos, eram umas 9h30, mais ou menos, 5 da manhã, quando o sol, eu falei: mas não é possível, o que aconteceu? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e o verso 28, ele está dizendo aqui: olha, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. E o verso de número 29 diz: porque os que dantes conheceu também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. A palavra mais importante do Novo Testamento é justificação. Ser tornado justo, ser declarado digno, não por nós, porque aqui o texto está claro: a quem ele chamou também predestinou, e a quem predestinou antes de tudo justificou. Para quê? Olha só, para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, certo? Aos que justificou, a esses também glorificou. Quantas vezes nós sentimos que a gente não é nada, não tem nada, não sabe nada, a gente fica naquela coisa tão ruim. Eu queria que você recebesse essa palavra, que é uma das partes da minha mensagem nessa noite. Há uma glória sobre a tua vida. Você sabe o que é glória? Leia Mateus 17. Jesus se transfigurou ali na frente de todos os discípulos, e as suas vestes se tornaram brancas, e Lucas vai dizer que elas se tornaram mais alvas do que qualquer lavandeiro possa tornar.
qualquer alvejante possa tornar, estava sobre ele, e essa glória, a glória que nós tínhamos em Adão lá no jardim, porque o homem tinha sobre ele uma glória, e ele foi despido da sua glória, e em Jesus, por causa do que ele fez, ele transferiu para nós inclusive glória dele. Há uma glória sobre a tua vida, há uma glória sobre a nossa vida. Mas tem dias que a gente sente a coisa tão negra, tão feia, parece que o céu se torna negro, que a gente não lembra que a glória de Deus está sobre nós, mas aonde nós andamos, se tiver demônios, eles veem a glória de Deus sobre nós. E às vezes pensa assim, mas eu errei, eu falei, olha, já levantei xingando, já levantei blasfemando, já xinguei no trânsito, já perdi a paciência com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, com o marido, a esposa. A glória do Senhor não sai de sobre você, porque não foi você que conquistou essa glória, foi Jesus que conquistou na cruz do Calvário. Mas nós temos que receber. E é disso tudo que o texto vai falar. Eu gosto muito do verso 32, mas o 31 está dizendo que diremos, pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Dá para você entender um pouquinho melhor esse texto agora? Nessa breve explanação que eu fiz? Não é questão de proteção contra a macumba, vai muito além disso. A gente chama macumba, né? Magia negra, encantamentos, conjuros. A gente pega essa palavra, se Deus é por mim, quem será contra mim? Irmãos, a questão é a seguinte: não tem ninguém que possa te acusar, porque Deus justificou você para Ele mesmo. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, abra aí comigo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Esse texto, ele se junta com esta palavra aqui: se Deus é por nós, quem será contra nós? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. O verso 21 eu já citei, que você tem que gravar, você tem que guardar esse texto. O verso 19 diz, o 17 você já conhece, né? Assim que aquele que está em Cristo é nova criatura. Já aproveitando o texto, você não é nova criatura fazendo o que é certo. Sabe o que a gente foi ensinado? Você é nova criatura, você não pode pecar mais. Tenta, por você mesmo. Você é nova criatura pelo que Ele fez. Eu sou nova criatura pelo que Ele fez. Irmãos, se nós conseguíssemos alcançar santidade por nós mesmos, Jesus precisava morrer na cruz do Calvário? Não, e sem santidade nós não podemos estar diante do Senhor, porque Ele é santo, santo, santo. Você está entendendo? Jesus morreu por nós, porque nós não conseguimos alcançar isso. Nós somos novas criaturas, e as coisas velhas se passaram, pela fé no que Jesus fez para nós, aí está a nossa vitória. Só que toda forma de religiosidade e religião leva você a ações que você está trabalhando para alcançar, e eu vou repetir essa imagem que eu crio: você está subindo numa montanha, e daí você coloca um grampinho daquele, e tenta puxar a corda, colocou o grampo mal colocado, né? No nosso entendimento, eu não vigiei, o grampo solta, você cai, ainda bem que está preso no de baixo, né? Porque senão você ia lá para o abismo. Então você sobe 5 metros, e às vezes cai 10, e você nunca chega no topo, porque a gente está querendo fazer isso por nós mesmos. Aceite que você é santo em Cristo Jesus. Aceite que você é bondoso em Cristo Jesus. Aceite que você é fiel em Cristo Jesus. Essa é a nossa fé, é uma coisa completamente disparatada, não tem cabimento uma coisa dessa, mas essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Receba, se sinta assim, porque Ele falou: olha, a todos que estão cansados, sobrecarregados, venha a mim que eu alivio você. E Ele falou isso para Israel, que estava cansado dos fardos. Eu vou provar para você que é fardo, já vou ler o texto que eu quero aqui, mas eu vou provar, estou aproveitando, né, a nova criatura aqui, do 17. Quando teve o primeiro concílio em Jerusalém, que eles estavam brigando se tinha que circuncidar ou não e guardar a lei, os discípulos, como no caso aqui Pedro e Paulo,
que estavam fazendo a obra missionária, e pessoas que comiam carne de porco, pessoas que não eram circuncidados, pessoas que não guardavam as festas, as luas, não faziam o Yom Kippur, não faziam jejuns, começaram a ser cheios do Espírito. Eles falaram: como que isso aconteceu? Aconteceu por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. Eles receberam sobre eles, sabe o que aconteceu? Eles falaram assim: como vocês, a questão dos fardos, querem que nós coloquemos esses fardos nas costas dos gentios que nunca fizeram o que nós fizemos, que não guardavam a lei? Sendo que nem nós, nem nossos antepassados conseguiram levar esses fardos. Vou falar um outro texto, Jesus falou em Mateus 24, ai de vós, 23, ai de vós escribas e fariseus, que atam fardos pesados nas costas dos teus irmãos, das pessoas, e vocês não dão uma ajuda nem com um dedinho assim, sabe, deixa eu dar uma ajudinha aqui. E Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tem que ter humildade para aceitar isso, irmãos. A nossa arrogância, a luta contra nós mesmos, é a luta contra nós não aceitarmos o que Jesus fez na cruz. Mas olha o que fala o verso 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo, na cruz, reconciliando o mundo com Ele mesmo. Eu gosto de pensar que quando Pedro disse para Jesus: não, Senhor, o Senhor não vai morrer lá em Jerusalém não, de maneira nenhuma o Senhor vai fazer isso. Ele falou: arreda de mim, Satanás, adversário, você não entende, não entende das coisas de Deus, só das coisas dos homens. Pedro estava querendo impedir Jesus de ir para lá, e Jesus falou assim: Pedro, eu não dei para você essa autoridade. E aí está a prova de que Pedro não é a pedra fundamental da igreja, é a declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. É essa declaração que é a pedra fundamental da igreja. Jesus não pediu conselho para ninguém, ele não pediu autorização para ninguém. Ele foi no jardim do Getsêmani e falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele estava naquele corpo de morte, naquele corpo frágil. Mas não eram os açoites que Jesus estava temendo, não eram os cuspes, não era a traição, não era o abandono, não era Pedro negar Jesus, eram os pecados sobre ele. Ele que é santo, ele teria que levar as nossas culpas, mas ele não pediu autorização para ninguém não. Tem um pregador que de vez em quando eu gosto de ouvi-lo, ele tem um livro que fala sobre o drama de Jó, e nesse texto ele vai falar assim que naquela hora na cruz, era uma briga de Deus com Deus, briga no sentido figurado, dá para entender? Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Ele que nos justifica. Pastor, por que fala tanto sobre isso? Irmãos, porque isso é a base para nós sermos abençoados, para nós sermos libertos, para nós morarmos no céu, para nós conseguirmos amar, para nós conseguirmos servi-lo, para nós conseguirmos viver na sua presença. Se nós não recebermos isso e estivermos numa postura, numa atitude de querer agradá-lo, de alcançar, nós vamos inverter as coisas. E as coisas foram invertidas. E nós estamos trazendo de volta ao entendimento da Bíblia, no sentido de ela ser cristocêntrica. E aí nós vamos encarar esse versículo não como um adágio popular, comigo ninguém pode. Nós vamos receber o verdadeiro valor dessa palavra. Porque o acusador das nossas almas, que é Satanás, foi derrotado. Se nós fizermos as coisas certas, irmãos, nós temos algum mérito diante do Senhor? É como eu coloquei sobre um certo juiz, dessa semana, que nos decepcionou. Fazer a coisa certa, ele foi inusitado por ter feito isso, mas é obrigação, não é? Ou honestidade é uma qualidade? O sábio Ratinho já disse, que não é, isso é obrigação nossa. A gente dar troco certo, a gente não pegar o que é dos outros, a gente não tirar meia nota na hora de fazer lá, o pessoal que é vendedor no restaurante, que a nota cheia ou que é meia nota.
A gente ser honesto não é qualidade, é obrigação nossa. Agora, nós fazemos as coisas certas o tempo todo? Se fizéssemos, mesmo assim, a Bíblia diz que toda a nossa justiça, ela ainda é inválida diante do Senhor. Mas a justiça de Cristo é perfeita, e essa justiça que está sobre nós, receba em nome de Jesus. Porque na hora que você for orar para dizer: Deus, em nome de Jesus, o Senhor disse que nós expulsaríamos demônios, o Senhor disse que nós curaríamos enfermos. Se você estiver baseado na tua santidade, você não tem coragem nem de orar. Ou você vai primeiro se purificar, tipo assim, deixa eu tomar um banho aqui para depois eu orar, e às vezes não dá tempo, a coisa vem com tudo para cima de você. Se a gente for se fiar na nossa obra de justiça, você não ora por ninguém. Mas se você crê nessa justiça que está sobre você, você coloca a mão na testa do teu filho e fala: em nome de Jesus, enfermidade, saia agora. Demônios, caiam por terra agora. Não baseado na minha obra, não baseado na minha justiça, nem na minha autoridade, mas na autoridade dele que está sobre mim. Aleluia! Porque nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha, o tempo todo, mas não podemos nos fiar em nós mesmos. Pastor, mas a santidade não é importante para isso? O jejum, a oração não é importante? É claro que é, mas isso não deve ser antes da fé no que Cristo fez. Isso vem depois, porque até, inclusive, tudo isso fica muito mais leve, muito mais gostoso, muito mais prazeroso, quando a gente levanta as mãos aqui e canta: ele foi ferido para que eu fosse curado. Para eu ser eterno, ele se fez mortal. E ele fez isso por quê? Porque nós merecemos? Não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Diga comigo uma vez mais agora: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora fale no singular: se Deus é por mim, quem será contra mim? É Deus que te justifica. Agora, para nós aplicarmos, no nosso dia a dia, vai aí no texto de Romanos 8 de novo, para nós encerrarmos. Tomarmos a Santa Ceia. Aí fica mais fácil de entender e de receber e de aceitar. Qual é o trabalho que nós temos feito aqui nesse púlpito, irmãos? Tirar o teu mérito, a ilusão do teu mérito, a ilusão da tua obra de justiça, da tua vantagem sobre os outros. Eu não peco tanto como aquele irmão, eu não sou tão pecador como o Ritter, meus pecados são pecados morais. Como diz o pregador, eu só tomo um pouquinho de veneno, que lá tomou muito mais, mas vai morrer do mesmo jeito. Tirar o teu mérito, tirar a tua justiça, tirar essa coisa que você acha que você tem sobre você, que você tem alcançado santidade, e até confundimos aquela história da vida do justo ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu estou quase amanhecendo, o raiar do sol maravilhoso, porque eu sou muito santo, e já deixei um monte de coisa errada. Por causa de Cristo, a vereda do justo é como a luz da aurora. Dá para você entender a diferença? Sempre é por causa dele. Pega as cartas de Paulo, ele sempre vai dizer assim: olha, nele, por ele, para ele, através dele, por causa dele. É o tempo todo assim. Não tem mérito nenhum para nós. Porque João viu lá sentado no meio do trono, Apocalipse 5, o Cordeiro, e as vozes cantavam: glória ao Cordeiro de Deus, que é a canção do Cordeiro. Aquele que se posta de uma forma que ele está numa carreira cristã para alcançar a santidade e para ter o mérito diante de Deus, ele gostaria que dissesse assim: olha, glória ao Cordeiro de Deus e a mim um pouquinho também, porque eu cheguei lá. Você está disposto a abrir mão do teu mérito? Sabe que negar-se a si mesmo é justamente isso? E depender só dele, porque não tem outro jeito para nós, é só dele. Tira da tua cabeça o medo. Pastor, se eu pensar assim, eu fui ensinado pelo medo. Se eu errar, eu tenho que apanhar. Se eu fizer alguma coisa errada, eu preciso ser castigado. É na borracha, é na sandália, é na vara que eu vou me endireitar. Bom, para as crianças nossas, pode até que ser que sirva nesse sentido, porque tem que torcer o pepino
de pequenino, e talvez, né, quem me escute não goste, por causa da lei da palmada. Mas em relação a Deus, irmãos, não adianta torcer, arrebentar. Se o homem não quiser, ele não se dobra diante de Deus. Mas o amor de Deus nos constrange. Que coisa maravilhosa. O amor de Deus nos constrange. Você já ficou constrangido na tua vida? Com a bondade que alguém tenha feito por você? É que nós não estamos acostumados com bondade num mundo cheio de maldade. Mas olhando nós para Ele, nós não temos outra coisa a pensar, a não ser no constrangimento do tamanho do seu amor. Verso 32 então, para nós aplicarmos para nós, 8:32, pode até grifar: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele algumas coisas? É isso que está escrito na tua Bíblia? Finalzinho? Algumas coisas está escrito? Todas. Mas eu não sei se eu mereço. Não é por mérito. Ele não poupou o próprio filho para que nós herdemos todas as coisas. Isso aumenta a tua fé. Amanhã, mais clientes, todas as coisas. Mais saúde, todas as coisas. Mais paz, todas as coisas. Soluções, todas as coisas. Ele não poupou o filho dele. Irmãos, tem pessoas que dizem que nós nos convertemos para converter outras pessoas, e as pessoas vão converter outras pessoas, e outras pessoas vão converter outras pessoas, e nós estamos numa roda de converter gente. Quem que vive a vida abundante? Não, Ele conquistou todas as coisas para nós. Ele falou: eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. Então, é nisso que se refere, que diremos pois estas coisas: se Deus é por mim, quem será contra mim? O inimigo pode dizer: você não vai alcançar, não vai dar certo, as portas vão se fechar, e vem uma crise aí, vocês estão ferrados, o Brasil vai explodir. Não vai, porque o nosso Deus já foi adiante de nós, e Ele já preparou tudo para nós. Nós não vivemos pela fé, nós vivemos do impossível. Agora, se você estiver pensando no teu mérito, em julgamento, em castigo de Deus sobre a terra, irmãos, o dia do Senhor ainda vai chegar. O dia da grande vingança e da ira do Senhor vai chegar. Isso não dá para negar. Mas por enquanto nós estamos debaixo dessa graça maravilhosa. Você é filho, desfrute, creia, receba, aceite e faça o nome do Senhor ser glorificado nessa terra. Ao sair daqui, diga para o teu inimigo: não sou eu, é Ele. E vai ter pessoas que vão dizer para você assim: mas como é que pode? Eu sou mais inteligente que você, eu falo melhor que você, eu estudei mais que você, como é que as coisas dão certo para você? Você fala assim: olha, fala com Jesus, é Ele que conquistou isso para mim lá na cruz do Calvário. Você quer também parar de se esforçar? Porque o que você se esforçar, você vai ter que fazer força para manter. Agora eu estou no descanso do Senhor, porque Ele é o meu descanso, Ele me abençoa, amém? Glória a Deus. Fecha os olhos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e nós recebemos ela de uma forma totalmente diferente nessa noite, Senhor. Quantas coisas nós temos que pensar, e eu até não consigo, Senhor, me segurar de fazer essas inferências, de fazer essas conexões com tudo isso que Paulo tenta explicar à igreja. Está tudo vinculado, fundamentado, baseado no teu mérito, no teu trabalho, no teu esforço, naquilo que o Senhor fez por mim e por essa igreja na cruz do Calvário. E todos os que recebem, eles recebem sobre si essa justiça e o privilégio de todas as bênçãos sobre as suas vidas. Meu Deus, nós queremos abrir mão, Senhor, do nosso mérito, das nossas vantagens, dessa corrida que nós achamos que alcançamos alguma coisa. Nós queremos depender apenas do Senhor, e se fizermos aquilo que a palavra fala, nós temos o sentimento de que somos servos inúteis, porque a nossa obra jamais vai se comparar ao que o Senhor fez. A tua é perfeita, a tua é definitiva, aquilo que o Senhor conquistou para nós realmente está consumado, e nós tomamos posse mais uma vez essa noite, recebemos para enfrentar uma semana, Senhor. E essa palavra fala que o Senhor não poupou o teu filho, então o Senhor também não nos negará bem algum.
aos que vivem na retidão do teu Filho, aos que dependem dessa retidão. E Senhor, o nosso coração, ele será constrangido nessa semana com bênçãos que nós receberemos, sem nós nos esforçarmos. Estaremos lá, com as mãos no trabalho, fazendo o que o Senhor nos permitiu fazer, mas o Senhor é que vai abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós grandes vitórias. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua igreja receba, aquilo que o Senhor fez para nós, porque não há outra forma de ser abençoado a não ser no Senhor. Tua palavra diz: dele, por ele e para ele são todas as coisas. Te adoramos, te bendizemos, recebemos e declaramos: o Senhor é a nossa justiça. Se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus recebemos, e todos digam amém.